Ei, Júlio, tudo bem? Você quer fazer alguma ponderação, perguntar alguma coisa? Boa noite para quem está chegando. Boa noite para todos. Ai, boa noite. Vamos aguardar só uns minutinhos para a gente iniciar, né, Vinícius? Tem alguns Isso, alunos só ainda mais uns dois chegando. minutinhos aí, até o pessoal receber o e-mail lá. Isso. Vamos iniciar, Tamires? Vamos sim.
Uma boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Vai Passar Concursos. Eu sou a professora Tamires, professora e uma das fundadoras da Vai Passar Concursos, e é uma alegria estar aqui com vocês. Gostaria muito, né, que vocês aproveitassem essa live. Eu sei quanto vocês desejam, né, a conquista da vaga no concurso público, e para isso a gente precisa, né, dedicar, aprender o conteúdo direitinho para ter cada dia mais segurança e fazer uma boa prova no dia do concurso. Então, se você puder, já pega seu material, seu caderno, né, e fica com a gente até o final da live. Nós preparamos várias questões envolvendo a banca IBGP, e também questões envolvendo a banca Fundep, que são bancas que nós estamos aí com alguns concursos, né, orientando os nossos alunos para fazer as provas para essas bancas, tá certo? Então, selecionamos de acordo com os conteúdos mais cobrados nos últimos editais que nós analisamos, tá certo? Então, pega seu bloquinho de anotação, vamos resolver junto com a gente, tirar as dúvidas. Eu estarei aqui conduzindo a nossa live, a nossa aula, e o Vinícius também vai dar todo o suporte quando vocês quiserem perguntar pelo chat ou levantar a mão para fazer a pergunta ao vivo, né, Vinícius? Isso. Só ir comentando que eu vou acompanhando aqui. Tá certo? Então, vamos começar. Estou compartilhando a tela. Nessa nossa live, selecionei questões tanto de matemática quanto de raciocínio lógico, e com foco nas bancas Fundep e IBGP. Então, vamos lá. A nossa primeira questão é uma questão da banca Fundep. A Black Friday é uma data de liquidações que nasceu nos Estados Unidos, em que consumidores garimpam produtos com enormes descontos no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças. Ela já foi adotada em outros países, como o Brasil, para marcar o início da temporada de compras de Natal. O gráfico a seguir apresenta o impacto de aumento nas vendas online percebido no Brasil ano a ano com a campanha Black Friday, em bilhões de reais, de 2019 a 2023. Então, este conteúdo de análise de gráficos, de interpretação de informações, sempre está muito presente nos concursos, principalmente na banca Fundep e na banca IBGP. Então, neste gráfico, nós temos o aumento das vendas online obtido com a Black Friday. E a pergunta é, para o período apresentado no gráfico, o menor aumento absoluto de vendas com relação ao ano anterior, em bilhões de reais, aconteceu em 2020, 2021, 2023, 2022 ou 2023. Quando ele pede o menor aumento absoluto, então nós vamos ter que verificar, olha, de 2009 para 2020, nós tivemos de 3,51 para 5,16. Então, a gente vai ter que fazer essa diferença, olha, operações com números decimais. 5,16 menos 3,51. Quando a gente vai fazer operações com números decimais, a gente tem que obedecer à questão de que vírgula debaixo de vírgula. Então, as unidades, elas precisam estar bem organizadas. Assim, efetuando a subtração, 6 menos 1, 5. Aqui eu vou pedir emprestado. 11 menos 5, 6. E 4 menos 3, 1. Então, a diferença aqui, né? O aumento absoluto foi de 1,65 em relação ao ano de 2020. Agora, a gente vai calcular de 2020 para 2021. Foi de 5,83 para 5, né? De 5,16 para 5,83. Então, nós também vamos fazer essa diferença. Então, 5,83 menos 5,16. Lembrando que a subtração a gente precisa colocar vírgula debaixo de vírgula, obedecendo aqui as unidades decimais. 3 menos 6 eu vou pedir emprestado. Aqui a gente fica com 7 e aqui com 13. 13 menos 6, a gente vai ter 7. 7 menos 1, 6. E 5 menos 5, 0. Então, nós temos aqui essa diferença, né, de 0,67. Já de 2021 para 2022, nós temos a diferença de 5,83 para 6,09. Então, vou fazer aqui o cálculo, 6,09 menos 5,83, para poder ter este cálculo, né, do aumento de 2021 para 2022.
9 menos 3, 6. Vou pedir emprestado aqui. 10 menos 8, 2. 5 menos 5, 0. Então, aqui nós tivemos um aumento de 0,26. Está pedindo menor aumento. Até o momento foi esse. E aqui nós temos, olha, de 6,09 foi para 7,2. Já foi um aumento que a gente pode observar que foi maior que 0,26, né? Mas vamos efetuar também o cálculo. 7,2 menos 6,09. Vejam que aqui eu vou ter que completar com 0 para ficar igualada a quantidade de casas decimais aqui para facilitar a minha diferença, a minha subtração. 0 menos 9 tem que pedir emprestado. Então, ó, 10 menos 9, 1. 1 menos 0, 1. E 7 menos 6, 1. Então, essa diferença aqui foi de 1,11. Então, quando pede o menor aumento absoluto, o menor aconteceu de 2021 para 2022. E como ele fala com relação ao ano anterior, então é o ano de 2022, porque no ano anterior houve, pela diferença, né, um menor aumento absoluto. Então, a nossa resposta é a letra C, 2022. Então, vejam como era uma questão mais interpretativa e com essa habilidade de subtração de um cálculo envolvendo números decimais. Tá certo? Tínhamos que interpretar este gráfico e encontrar a resposta correta. Veja se ficou entendido. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Pode perguntar abrindo o microfone. Pode enviar pelo chat. E vamos seguindo para a próxima questão. Na nossa próxima questão, também da Banca Fundep, nós temos: o comitê de uma empresa foi formado por 4 pessoas, com idades de 31, 38, 51 e 36 anos. O diretor do comitê precisava incluir em um relatório a idade média dos integrantes do grupo. No entanto, ao fazer o cálculo, ele inverteu os dígitos da idade de um dos membros, obtendo uma média de 34,5 anos, em vez do valor correto, que é 39. Qual idade foi invertida pelo diretor do comitê? A idade de 51 anos, de 38, de 36 ou de 31. Então, vejamos. Trata-se de uma questão que envolve a média aritmética, um conteúdo de estatística. Toda vez que a gente precisa calcular a média aritmética, né, nas nossas aulas do curso, nós temos, né, dos cursos da Vai Passar, a parte de estatística, né, as medidas de dispersão, e a média aritmética ela é calculada somando todos os itens, neste caso, que são as idades, né, nós vamos somar 31, 38, 51 e 36. E nós vamos, após efetuar essa soma, dividir o resultado por 4, porque a nossa amostra tem 4 elementos. Se nós tivéssemos só 3 elementos, iríamos dividir por 3. Se nós tivéssemos 10 idades diferentes, nós iríamos dividir por 10. Mas como a gente tem 4 pessoas, as 4 idades serão divididas por 4. Quando a gente soma 31 com 38, com 51, com 36, nós vamos encontrar 156. Que ao dividir por 4, nós encontramos o 39, que inclusive o exercício já nos falou que o valor correto da média era 39. Só que no momento de calcular a média, ao fazer o cálculo, houve a inversão, o diretor inverteu os dígitos da idade de um deles. Então, ó, as idades são 31, 38, 51 e 36. Um deles teve o dígito invertido. E aí teve o dígito invertido, por exemplo, esse aqui poderia ter sido 13, ao invés de somar 31 anos. Aqui poderia ter somado 83, ao invés de 38. Ou aqui 15, ou aqui 63. E com essa inversão, a média ficou 34,5. Então, ficou uma média incompleta, errada, né, incorreta. Então, a gente precisa descobrir qual dessas idades que houve esse equívoco, né, da troca dos dígitos. Mas como que a gente vai descobrir? A média é como se nós pegássemos todas as idades e dividíssemos igualmente entre as 4 pessoas. Então, se a média deu 34,5, se eu multiplicar 34,5 por 4, eu vou ter o somatório que esse diretor encontrou.
né? Porque a média ele não somou e dividiu por 4 e deu 34,5. Então, se eu multiplicar por 4, eu vou ter o valor que ele somou das 4 idades que ele calculou. Então, multiplicando por 4 aqui, eu tenho, ó, 5 vezes 4, 20. Vão 2. 4 vezes 4, 16. Com mais 2, 18. Vai 1. 3 vezes 4, 12. Com mais 1, 13. Como eu tenho uma casa decimal, eu vou ter aqui uma casa decimal também no meu resultado. A vírgula fica aqui, ó. Então, nós temos que a soma feita pelo diretor deu 138, a soma equivocada. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou testar. Eu vou inverter primeiramente o 31. Então, ele deveria ter somado o 13, o 38, com o 51, com o 36. Neste caso, olha, 8 com mais 3, 11. 11 com mais 1, 12. 12 com mais 6, 18. Vai 1. E aqui, 3 com mais 3, 6. Com mais 5, 11. Com mais 2, 13. Então, 138. Bateu direitinho com a soma encontrada por ele. Então, o número que ele inverteu, a idade que ele inverteu foi a idade 31, porque ele escreveu 13. Então, a resposta é a letra D. Se não tivesse sido esse primeiro, eu iria tentar trocando aqui, né, o 38 por 83. Ou o de 51 por 15, e assim por diante, até encontrar a resposta, tá certo? Então, como foi dada a nova média, né, a média incorreta, nós conseguimos, então, descobrir, dentre as possibilidades, né, qual seria a possibilidade. Oi, alguém falou alguma coisa? Certinho? Vejam se ficou entendido, esse é um conteúdo muito importante de estatística, de média aritmética, um conteúdo também muito presente em vários concursos, principalmente na Banca Fundep, também na Banca IBGP, essa interpretação dos exercícios, né? Então, nós temos aí como resposta dessa questão a letra D, 31. É muito importante, além de estudar os conteúdos, né, treinar em questões para poder estar aplicando esses conteúdos, né? E a interpretação ela é fundamental para a resolução de questões fechadas de matemática, de lógica, certo? Vamos seguir então para a próxima questão. Lembrando que a qualquer momento vocês podem perguntar no chat, podem perguntar habilitando o microfone, tá certo? Mais uma questão da Banca Fundep. Nós temos aqui, ó, em uma mercearia, é possível comprar ovos por unidade, e não apenas em caixas. Para qualquer opção de compra, o valor unitário dos ovos é o mesmo. Sabe-se que a caixa com 30 ovos é vendido por R$20. Quanto pagará um cliente que comprar 45 ovos nessa mercearia? Então, nós temos aqui as opções R$30, R$35, R$40 e R$45. Então, vejamos. Nós temos a informação de que 30 ovos custam R$20. E a gente quer o valor de 45 ovos. Para eu descobrir o valor de um ovo, eu posso calcular o valor de um ovo e depois multiplicar por 45. Eu vou precisar dividir, né, esses R$20 por 30 ovos. Então, faríamos a divisão, ó, 20 dividido por 30. Por que eu coloquei em forma de fração? Porque também é uma representatividade da divisão. Eu posso dividir de forma usual, 20 dividido por 30, como eu também posso deixar indicado na forma de fração. Eu teria que dividir o 20 por 30, eu deixo indicado no quociente de fração, 20 sobre 30, e esse valor eu teria que multiplicar por 45, para saber o valor aí que o cliente vai pagar por essa quantidade de ovos. E dessa forma que a gente vai ter a multiplicação entre duas frações, ó, 20 sobre 30 e 45 sobre 1. Quando a gente vai multiplicar a fração, que é um item do edital das bancas, né, operações com números racionais, 20 vezes 45 dá um total de 900. E 30 vezes 1 dá um total de 30. Porque na multiplicação a gente multiplica os itens do numerador, depois do denominador. 900 dividido por 30 dá 30. Então, quer dizer que a resposta é R$30, letra A. Então, ou seja, o valor unitário de um ovo está aqui, ó, 20 dividido por 30. E eu vou multiplicar pela quantidade que eu desejo, que é 45. E aí, então, eu consigo descobrir, né, o meu resultado. 20 vezes 45 deu um divisor
inteiro, né, na divisão por 30, certo? Se você fosse dividir R$ 20 por 30, você ia encontrar uma dízima periódica, porque 20 dividido por 30 não dá para dividir zero no quociente, vírgula, para acrescentar um zero. 200 dividido por 30 daria 6. 6 vezes 30, 180. Sobram novamente 20. Acrescento um zero, 6 de novo. Vou tirar os 180, sobram novamente 20. Acrescento um zero, 6 de novo. E assim por diante. Então, dá uma dízima periódica. Então, nós teríamos que multiplicar esse 0,6 periódico por 45, onde nós iríamos encontrar um valor aproximadamente 30. Nós iríamos encontrar 29,9995, né? Então, nós teríamos apenas uma aproximação. Nesses casos de dízimas periódicas, é conveniente a gente trabalhar com a fração, até para ganhar tempo, né? Porque na prova de concurso público, resolver dessa maneira aqui, economiza tempo. Porque aqui, se você multiplicar o 0,6 periódico pelo 45, nós vamos encontrar aproximadamente 29,970, que vai ser um valor aproximado a R$30. Então, para ganhar tempo, a fração facilita muito o cálculo nesses casos. Tá certo? Estão acompanhando direitinho? Tudo ok? Certo. Vamos dar sequência aqui, então. Nossa próxima questão, também da Banca Fundep. Ontem, Ana saiu mais cedo de seu trabalho para ir ao hospital. Ela entrou no trabalho às 8h10. Trabalhou por algumas horas e, em seguida, dirigiu-se diretamente ao hospital, levando 40 minutos no deslocamento. Após esperar em uma fila e ser atendida, Ana saiu do hospital às 17 horas, percebendo então que havia passado tanto tempo no hospital quanto passou no trabalho naquele dia. Com base nessas informações, a que horas Ana saiu do trabalho? 12h15, 12h20, 12h35 ou 13 horas. Então, nós temos aqui uma questão que envolve unidade de medida, unidade de tempo, né? São as horas. Então, a gente pode fazer uma linha do tempo aqui para a gente entender. Ó. Então, a Ana ela chegou no trabalho 8h10. E aí, ela ficou no trabalho, e aí ela saiu do trabalho e foi até o hospital. Nesse tempo de deslocamento do trabalho até o hospital, ela gastou 40 minutos. Então, ela teve um tempo aqui de trabalho, aqui ela fez o trajeto até o hospital, que durou 40 minutos. Depois ela ficou também, novamente, né, até das 17 horas, que foi quando ela saiu do hospital. Esse tempo aqui, ó, que ela ficou no trabalho, e este tempo que ela ficou no hospital, ela percebeu que foi o mesmo tempo. Então, como que eu vou descobrir qual foi o horário exato, esse horário aqui, ó, que ela saiu do trabalho a caminho do hospital? Então, vejamos, de 8h10 até as 17 horas, quanto tempo se passou? Vamos organizar assim, olha, porque concurso público a gente tem que ganhar tempo, né? A gente tem que resolver as questões com precisão, mas também com agilidade. Então, se nós pensarmos que ela chegou 8 horas, ó, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5. Teriam se passado 9 horas. Só que ela não chegou 8, ela chegou 8h10. Então, quer dizer que se passaram 8 horas e 50 minutos. Que de 8 da manhã às 5 da tarde seriam 9 horas completas. Mas como ela chegou 8h10, então a gente tem que reduzir 10 minutos. Então, 8 horas e 50 minutos. Porque uma hora tem 60 minutos, né? Eu tô tirando 10, 8 horas e 50 minutos. Só que 40 minutos desse tempo, porque essa 8 horas e 50 minutos vai desde o horário que ela chegou no trabalho até a hora que ela saiu do hospital. Então, a gente vai ter que descontar esse tempo que é o deslocamento. Deslocamento dela do trabalho para o hospital. Esse tempo, então, eu vou retirar aqui, ó, vou tirar 40 minutos do deslocamento, vão sobrar 8 horas e 10 minutos. Essas 8 horas e 10 minutos foram divididas igualmente entre o trabalho e entre o hospital. Quando a gente divide 8 horas e 10 minutos por 2, a gente faz essa divisão por 2, a gente vai encontrar 4 horas e 5 minutos. Então, quer dizer que ela ficou 4 horas e 5 minutos no trabalho,
4 horas e 5 minutos no hospital. Mas a gente está querendo saber exatamente esse horário aqui, ó, que ela saiu do trabalho para ir ao hospital. Então, a gente vai ter que somar nessa 8 horas e 10 minutos que ela chegou, 4 horas e 5 minutos. 10 minutos com mais 5 minutos dão 15 minutos. 8 horas com 4 horas dão 12 horas. Então, ela saiu às 12h15, né? 12 horas e 15 minutos, e a nossa resposta é a letra A. Veja como que é importante entender, interpretar, né? Analisar a questão, até a gente conseguir concluir o resultado. Então, essas são as questões, né, da banca Fundep. Nós vamos passar agora para a seleção das questões da IBGP, mas todos esses 4 assuntos, né, tratados aqui da banca Fundep, são conteúdos que também são cobrados pela banca IBGP, e de forma bem similar ao estilo das questões, tá certo? Então, é um treino aí para você trabalhar este conteúdo, para você aplicar esses conceitos e estar estudando para o seu concurso. Podemos seguir para as questões da banca IBGP? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Por enquanto, parece que está todo mundo bem, hein? Tudo tranquilo? Uhum. Então, vamos dar sequência. Professora, Sim? eu olhei lá na plataforma, tem a apostila, Uhum. com essas questões, se não me engano, eu só achei ela já, igual você está colocando, já está respondendo. Tem ela em branco, porque eu ia fazer os treinos, imprimir, tentar né, fazer e depois comparar. Sim. A apostila, ela não está resolvida, não. Ela tem ali os itens, né, nas aulas que estão resolvidas, né? E nós temos também os slides em PDF. Abaixo de cada aula, nós temos ali os arquivos, né? Com os slides, tá bom? Depois, Carla, se você tiver dificuldade de encontrar, né, ou talvez o caminho ali na plataforma, né, nós podemos te auxiliar. Você já está no nosso grupo exclusivo de alunos? Já sim. Ótimo, aí depois você pode me chamar ou chamar algum membro da equipe que a gente pode te ajudar, tá bom? Porque nós temos, Ok. sim, em PDF os slides em branco, tá bom? Assim como quando acabar essa live, vou enviar para vocês o PDF em branco e o PDF resolvido, né? Nas aulas na plataforma, o que a gente faz? A gente deixa ali os PDFs em branco, logo abaixo, para vocês fazerem o download. Durante as aulas a gente resolve, aí vocês têm ali a resolução, né? E temos a apostila, que é a apostila completa de matemática, que a gente também, todos os exemplos que foram resolvidos na aula e os conteúdos explicados estão também nela. Aí você pode optar por imprimir a apostila de matemática toda, ou item a item, né, ali dos slides das aulas de matemática e raciocínio lógico, tá? Mas qualquer dúvida pode chamar ou a mim, ou Vinícius, ou os membros da nossa equipe, para a gente poder estar te auxiliando, tá bom? Obrigada, viu? Ok, eu que agradeço. E a técnica é essa mesmo, Carla, a gente tentar fazer, depois nas aulas de correção a gente acompanhar ali, né, e ir evoluindo, porque no dia da prova tem que estar bem seguro, né, com bastante conhecimento ali do estilo das questões da banca e daquele conteúdo. Muito bem. Agora nós vamos passar para a banca IBGP. Essa questão, ela é uma questão que vem muito frequente em várias provas de concurso, que é uma questão que envolve a teoria de conjuntos. Então, vejamos. Buscando melhor alocação de seus recursos com base na percepção de necessidades da população, o prefeito de Santa Luzia encomendou uma pesquisa com os moradores para saber qual a área mais precária entre educação, saneamento e saúde. O resultado dessa pesquisa mostrou que 45 pessoas acham a educação mais precária, 90 pessoas acham o saneamento mais precário, 140 pessoas acham a saúde mais precária. 25 pessoas consideram educação, saúde e saneamento precários. 40 pessoas acham educação e saúde precárias. 30 pessoas acham educação e saneamento precários. 60 pessoas acham a saúde e saneamento precários. 70 pessoas acham que nenhuma das áreas é precária. Com base nos dados apresentados, é correto concluir que o número de pessoas pesquisadas foi 165, 240, 170 ou 190. Então, nós estamos diante de uma questão que vai envolver para a gente uma quantidade
de conjuntos. São 3 conjuntos envolvidos. As pessoas que responderam sobre a educação, sobre o saneamento e sobre a saúde. E ainda aqueles que não responderam, né? Disseram que nenhuma das áreas estava em situações precárias. Então, nós temos aqui que a resolução de situações como essa, onde a gente tem pesquisas envolvidas, opiniões mútuas, né? Porque quem respondeu que educação e saúde estão precários foram contabilizados tanto para a educação quanto para a saúde. Então, a gente tem que analisar, né, se não tem pessoas envolvidas nos 3 itens ou 2 a 2 deles. Então, nós vamos colocar aqui, olha, 3 diagramas. Vou representar aqui, nesses 3 diagramas, aqui eu vou representar a saúde, nesse diagrama eu vou representar a educação, e nesse outro diagrama eu vou representar o saneamento. E eu vou colocar todos num retângulo, porque nós temos pessoas aqui fora, né? Que não disseram, né? Não fizeram uma resposta em relação à precariedade nem da saúde, nem da educação, nem do saneamento. Então, eles estão aqui fora. E para preencher agora, a gente vai colocar exatamente os dados que foram das entrevistas. Ó, vou começar aqui, ó. 70 pessoas acham que nenhuma das áreas é precária. Então, essas 70 pessoas estão aqui fora. Elas não estão dentro nem do conjunto da saúde, nem da educação, nem do saneamento. Agora eu vou começar aqui, ó. A gente sempre tem que começar da interseção dos 3. Por quê? Quem respondeu pelos 3 não pode ser contado 3 vezes, tem que contar uma vez só. Então, nós temos aqui, ó, que 25 pessoas responderam educação, saúde e saneamento. Então, essas 25 estão aqui, ó. Agora eu vou analisar 2 a 2 cada um dos itens. Quem respondeu saúde e educação está nesse conjunto que eu coloquei aqui em preto, entre saúde e educação. Quando a gente fala de saúde e educação, foram 40 respostas, olha, saúde e educação são 40. Só que esse conjunto todo tem que dar 40. Aqui eu já tenho 25, então sobram só 15 para cá, porque é a soma que tem que dar 40. Certo? Agora eu vou analisar saúde e saneamento. Quem respondeu saúde e saneamento? Saúde e saneamento foram 60 pessoas. Só que eu já tenho aqui 25 que já foram contadas, porque essas 25 falaram das 3. Então, 60 falaram saúde e saneamento. Então, vai sobrar aqui um total de 35, porque 35 mais 25 que dá o total de 60. E nós tivemos 30 pessoas que acharam que a educação e o saneamento estão precários. Educação e saneamento, tá aqui, ó. São 30, como a gente já tem 25, sobram só 5. Então, nós temos que fazer essa subtração, temos que fazer essa análise para a gente conseguir, então, encontrar o resultado. Porque a gente não pode contar as pessoas mais de uma vez, né? Podem ter pessoas que responderam os 3 e a gente não pode contar em cada um deles, senão vai triplicar a pessoa, né? E agora a gente vai para cada um dos itens em separado. Olha, 45 pessoas acharam a educação mais precária. Quando a gente soma esse conjunto aqui, ó, que eu estou colocando de laranja, o conjunto da educação, no total tem que ter 45. A gente já tem aqui, ó, 25, com mais 5, 30, com mais 15, 45. Então, são 0 pessoas que pensaram que apenas a educação está precária. Agora, em azul, vou colocar aqui, ó, a saúde. A saúde, esse conjunto da saúde, tem que dar um total de 140 pessoas. A gente tem aqui, olha, 25 com mais 15, 40. 40 com mais 35 dá 75. Então, a gente tem 65 pessoas apenas aí com a saúde, né? Porque o total da saúde, quando eu somar todos os itens, tem que dar 140. E para fechar, vou colocar aqui em verde o saneamento. O saneamento por completo tem que ser 90 pessoas. Eu já tenho 25 com 5, 30. 30 com mais 35, 65. Só que como eu tenho que ter 90, então sobram 25 aqui pessoas que responderam que só está precário o saneamento. A pergunta é, o número de pessoas pesquisadas. Número de pessoas pesquisadas, eu vou ter que somar tudo, ó. 65, com 15, com 25, com 35, com 5, com 25 e com 70. Eu já sei que esse conjunto todo aqui da saúde dá 140. Aí eu já tenho aqui, ó, 25 com mais 5, mais 30. E o 70 aqui de fora. 70 com mais 30 é 100. Com mais 140 vai dar um total de 240 pessoas. Então, foram entrevistadas 240 pessoas. E a nossa resposta é a letra B, ó.
Como que a gente consegue encontrar esses 240? Quando a gente seleciona aqui através do diagrama, né, este auxílio, né, o diagrama auxilia a gente não contar as pessoas mais de uma vez, né? Nós vamos ali completando o nosso diagrama, identificando exatamente as pessoas que falaram sobre os 3, quem falou 2 a 2, quem falou de apenas um e quem não disse sobre nenhum deles. Essas questões são muito frequentes, às vezes com 3 itens, né, com 3 conjuntos, igual foi aqui, às vezes com 2 conjuntos, né, e aí é uma questão muito frequente em concursos, tá certo? Podemos ir para a próxima? Nós vamos deixar essa live também gravada, tá? Nós vamos enviar para os nossos alunos, vai passar esse slide em branco, também os slides respondidos, e a gravação da nossa live para vocês poderem acessar, né, e assistir quantas vezes quiser, revisar esses conteúdos, tá bom? Quem ainda não é aluno vai passar, pode também entrar em contato com a gente, para a gente poder estar divulgando, né, o nosso curso, explicando sobre a nossa metodologia, para que você também possa estudar com a gente para alcançar os seus sonhos. Agora nós temos uma outra questão da Banca IBGP, uma questão sobre sequência, também um conteúdo presente tanto na Banca IBGP quanto na Banca Fundep e tantos outros concursos, né? Este conteúdo de sequência lógica. Aqui nós temos, olha, considere a sequência a seguir, que a gente tem vários símbolos. Em determinado momento, esses símbolos voltam a se repetir. Vejam, vou pegar esse primeiro símbolo, ele volta a se repetir bem aqui, ó. Então, daqui para frente, ó, vou colocar um traço aqui em vermelho, daqui para frente volta a se repetir na mesma sequência. E os termos, eles podem ser numerados, ó. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, esse é o sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º. Então, de 14 em 14 itens, volta a se repetir a sequência. Está perguntando qual é o termo de número 997. Então, se a gente fosse contando aqui, vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, mas na posição 997, qual seria o símbolo? De 14 em 14, eles não estão se repetindo? Então, a forma da gente descobrir é dividindo esse 997 em 14. Que aí eu vou ter quantos grupos completos de 14 eu tive, para poder identificar onde parou. Então, 997 dividido por 14, eu vou pegar o 99. 99 dividido por 14 vai dar 7. Por quê? 14 vezes 7, olha, 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 1, 7, com mais 2, 9. Então, dá 98. Vou subtrair aqui o 98, sobra 1. Vou abaixar o 7. 17 dividido por 14 dá 1. 1 vezes 14, 14, sobram 3. Então, nós teremos 71 sequências completas desses itens 14 certinhos, itens completos da sequência. E depois nós teremos mais 3. Como a gente vai ter mais 3, ó, 1, 2, 3. O 3 é esse símbolo da divisão. Então, a nossa resposta é a letra D. Então, nós temos aí, exatamente, olha, o primeiro símbolo é esse C. Depois a gente tem um quadradinho. Depois a gente tem a divisão, depois o mais, depois o 0, depois o 3, o 5, o 7, o A, o coração, o X, o Y, o 9 e 1. Depois volta de novo. O C, quadradinho, divisão e assim por diante. Então, ou seja, são 14 itens completos para depois começar a repetir. Então, a gente dividiu por 14, nós vamos ter 71 ciclos completos e vão o resto 3. Então, como o resto é 3, na sequência vai voltar o C, o quadradinho e o símbolo da divisão. Resposta, letra D. Todas as vezes que nós tivemos esse agrupamento, né, de itens que se repetem e pedir de uma determinada posição de determinado termo para frente, a gente vai usar a divisão e o resto para identificar exatamente qual é o elemento. Existem questões em matemática, em lógica, em sequências, que se a gente não conhecer, não tiver visto uma, como ela é resolvida, né, para a gente assimilar na hora de resolver, fica muito complicado. Então, por isso que fazendo as questões, acompanhando as aulas, entendendo o padrão da banca, o que mais é cobrado, né, e participando das aulas, no nosso curso você tem um direcionamento. Você vai estudar exatamente dentro daquilo que a banca cobra, dentro daquilo que é o padrão, dentro das últimas questões, né, que foram desenvolvidas, para você também desenvolver esse raciocínio e estar preparado para o dia da sua prova.
Qualquer dúvida, é só perguntar. Vamos para a próxima questão da banca IBGP. Agora, as próximas duas questões são de raciocínio lógico, tá? Então, nós teremos aqui nessa questão a proposição: João é o prefeito e é muito competente. Essa frase, essa proposição, ela tem a sua negativa corretamente expressa em. Nós temos aqui as opções. Mas toda vez que trata-se de uma questão que envolve lógica matemática, o raciocínio lógico, eu sempre oriento, né, os alunos a gente resolver primeiro para depois buscar as alternativas. Está pedindo para a gente negar essa proposição. Essa proposição diz: João é o prefeito. É uma proposição composta, essa é a primeira. E é muito competente. Então, nós temos o seguinte: João é o prefeito, é a primeira proposição que eu vou chamar de P. É muito competente, é a outra proposição que eu vou chamar de Q. E esse E é o conectivo, que ele tem esse símbolo aqui, circunflexo. Então, a gente tem P e Q. Quando a gente quer negar essa proposição, então, o tio indica negar. Para a gente negar o E, nós temos que negar a primeira, transformar o E em OU e negar também a segunda. Esses detalhes, nas aulas vai passar de lógica, a gente tem, através das tabelas verdades, através de exemplos, né, de explicações completas. Então, toda vez que eu quero negar o P e Q, o E vira OU e eu tenho que negar as duas sentenças. Então, se eu vou negar a primeira, está dizendo, ó, João é prefeito. Então, se eu vou negar, João não é o prefeito. O conectivo E tem que virar OU. E o Q é muito competente, se eu estou negando, então ele não é muito competente. Agora que eu tenho meu resultado, eu vou buscar minha resposta. João não é o prefeito ou não é muito competente. Aí, ó, é a letra A. Tá certo? Não vai ser letra B, ó. João não é o prefeito, mas é muito competente. Nem a letra C. João é o prefeito e não é muito competente. Nem a letra D. João é o prefeito ou é muito competente. Então, para a gente negar o E, a gente tem que transformar ele em OU e negar as duas sentenças, tá? As duas proposições, ok? Toda vez que pedir a negativa de uma proposição composta, né, que tiver o E, a gente muda o conectivo do E pelo OU e nega as duas, tá certo? Mais uma questão envolvendo a lógica, agora com um operador universal. Vejam, considerando como verdadeira a seguinte declaração: todo Belo Horizontino conhece a cidade de Santa Luzia. A alternativa que corresponde a uma argumentação correta é. Então, está dizendo que todo Belo Horizontino conhece a cidade de Santa Luzia. Então, aqui tá todas as pessoas que conhecem a cidade de Santa Luzia. Os Belo Horizontinos estão aqui dentro, então, vou colocar aqui BH. Os Belo Horizontinos estão aqui dentro, porque todos, sem nenhuma exceção, conhecem Santa Luzia. Agora, a gente vai ler as alternativas para ver qual que é uma argumentação correta, de acordo com essa informação que a gente tem. Ludmila conhece Santa Luzia, portanto, é de BH? Essa pode ser ou não correta, por quê? A Ludmila, ela pode estar aqui, ó, entre as pessoas que não são belo-horizontinas, mas que conhecem Santa Luzia, né? A Ludmila, ela pode estar aqui fora. Então, essa não está uma argumentação totalmente correta. Na letra B, Pedro não é de BH, portanto, não conhece Santa Luzia? Errado, o Pedro também pode estar aqui fora, ó. Ele pode não ser de BH e conhecer, né? Então, ela também não é uma argumentação correta. João não conhece Santa Luzia, portanto, não é de BH. Se o João não conhece Santa Luzia, o João está aqui fora. Então, ele não vai ser de BH mesmo, porque quem é de BH conhece Santa Luzia. Então, essa é a argumentação correta. O João não conhece Santa Luzia. Se ele não conhece, ele não pode ser de BH, porque todo Belo Horizontino conhece Santa Luzia. E não é a D, porque o Vitor conhece Santa Luzia, portanto, não é de BH. Ele pode ser, como pode não ser, né? O Vitor, ele conhece Santa Luzia, portanto, ele não é de BH. Ele pode ser, o Vitor, ele pode estar aqui dentro, é. Não tem como a gente prever se ele é de BH ou não, tá certo? A única coisa que a gente sabe é que quem é de BH conhece Santa Luzia, o contrário não, tá certo? Mais uma questão, então, envolvendo essa lógica, e como que a interpretação, o desenho, os diagramas, eles podem nos auxiliar nas interpretações, né?
Então, eu sempre gosto de rascunhar ali aquele raciocínio para clarear as ferramentas, né, de utilização, de resolução, para facilitar todo o nosso entendimento. Então, nós tivemos 4 questões da banca Fundep, 4 questões da banca IBGP, né? E eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui hoje, né? Uma sexta-feira à noite, e queria lembrar vocês que passar num concurso não é só sobre estudar mais o tempo todo, é estudar com método, com constância, com propósito, com foco, com revisão, com questão resolvida, né? Com uma dedicação direcionada para você conquistar a sua aprovação. Que vocês continuem firmes no caminho, tá? A jornada ela é desafiadora, mas vale a pena, porque é muito gratificante receber ali, né, a aprovação, a nomeação, a posse e estar conquistando o seu sonho. Contem qual vai passar nessa caminhada e te vejo nas aulas e também nas próximas lives, tá certo? Uma boa noite, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Boa noite, a Arlene falou que queria mais questões aqui. Ah, a Aline é uma querida, sempre participando do nosso grupo. Oi, Renata, gostou da aula? Boa noite, que bom. Fico muito feliz. E em breve a gente libera o link também lá no grupo exclusivo de alunos para quem quiser reassistir ou quem não pôde assistir ao vivo. Isso mesmo. Muito obrigada pela Um abraço para presença. vocês. Bons estudos, Bons muito estudos. sucesso. Até. Tchau. Tchau. Tchau, Juliana.